Estamos de volta. O bloqueio de recursos no orçamento de 2022 deixou o governo com pouco dinheiro para bancar os gastos discricionários da máquina pública. Agora, alternativas de emergência estão sendo buscadas para arcar com os compromissos. A reportagem é do Leandro Magalhães. O governo pediu ao Tribunal de Contas da União aval para abrir crédito extraordinário de 13,6 bilhões, que seriam direcionados para o pagamento de despesas obrigatórias. A Casa Civil alega que o governo está sem margem de manobra no orçamento nos últimos meses do ano. Os documentos enviados ao TCU apontam aumento de 15,4 bilhões nas despesas do Executivo. Por isso, a necessidade do dinheiro extra. De acordo com a Casa Civil, o crédito seria utilizado para pagamento de despesas com a Previdência, que são obrigatórias, liberando assim que demais recursos sejam utilizados para cobrir o pagamento das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, que são discricionárias. Durante a semana, o Poder Executivo chegou a enviar um projeto de lei ao Congresso com o intuito de autorizar que as emendas fossem definitivamente cortadas e os recursos direcionados para o pagamento de despesas compulsórias. A notícia veio no mesmo dia em que o presidente eleito Lula se reuniu com os chefes do Legislativo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Segundo a apuração da CNN, já buscando driblar esse tipo de conflito no ano que vem, o PT trabalha com a ideia de criar uma espécie de cardápio de programas para os quais os parlamentares fariam indicações orçamentárias. A escolha da destinação das verbas ficaria limitada. Assim, as opções pré-definidas poderiam convergir com políticas públicas e prioridades do Executivo. Seria uma alternativa para manter o pagamento das emendas e evitar o desgaste com os parlamentares. Na noite da última quinta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, liberou para julgamento os processos que questionam a legalidade do orçamento secreto. Em novembro do ano passado, a ministra suspendeu o pagamento das emendas por meio de liminar. No mês seguinte, flexibilizou a própria decisão, desde que fosse dada transparência à distribuição dos recursos. Agora, o plenário do STF terá de julgar o caso em definitivo. O julgamento será na próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro. Vamos para a análise. Vou começar com ela, que está aí apurando, mas vai já abrir aqui essa nossa segunda rodada, Raquel Landim. Raquel, porque em meio a todos esses bloqueios que o Leandro destacava para a gente, o governo consultou o TCU para usar crédito extraordinário para bancar despesas do INSS. O que está acontecendo, hein, Raquel? É conta mal feita? É, de fato, falta de dinheiro? Carol, eles ainda estão procurando uma resposta no Ministério da Economia para esse rombo, eu acho que são de mais de 20 bilhões de reais que apareceu na Previdência. Tem várias hipóteses sendo consideradas até fraude, ou pagamentos que foram acelerados para pessoas que não existiam por conta do período eleitoral, ou conta mal feita. O fato, assim, pela apuração que eu fiz, não se identificou aonde que foi esse ralo de dinheiro, mas enfim, muita grana. Fora isso, tem a conta do Ministério da Parte Cultural, a Lei Paulo Gustavo, que o Judiciário obrigou o atual governo a pagar. E aí veio esse bloqueio adicional de 15 bilhões de reais que está fazendo, aí no apagar das luzes, o governo Jair Bolsonaro cortar em todo lugar e está gerando além de um problema prático para a universidade, para a Polícia Rodoviária Federal, para as mais diversas áreas do poder público, um fim de governo melancólico, um estrago de imagem horroroso. Então tem toda uma negociação sendo feita para tentar incluir essa história também na PEC do estouro, liberar um pouco de dinheiro também para este ano, enfim, é um embrulho isso daí. E tem uma conta que também entra, Caio, que é a conta do orçamento secreto. Tem julgamento marcado no Supremo, próxima quarta-feira. E Lula hoje falou sobre esse assunto. Ele já deu ali uma prévia do que pode vir de decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a emenda de relator continua, mas não do jeito que está? Se a gente pode falar em tendência, é difícil antecipar esses julgamentos, mas, bom, primeiro que eu não penso que a decisão que virá do Supremo será uma decisão plenamente isolada. Os ministros do Supremo, pelo menos uma parte deles, que são mais políticos, né, que têm DNA político muito forte, Gilmar Mendes um deles, Dias Toffoli outro, o próprio Alexandre, Lewandowski, né, que são articulados ali junto às forças políticas, eles não vão tomar uma decisão simplesmente, simplesmente acabar
ou simplesmente uma decisão sem que o Congresso e o Executivo e o novo governo tenham sido consultados. Tanto que, é importante resgatar que o Lula esteve com o Gilmar Mendes, jantou com o Gilmar Mendes na casa do presidente do Tribunal de Contas da União, do Bruno Dantas, nessa semana. Ontem teve um outro jantar também na residência da senadora Cátia Abreu. Tinha almoçado com o Gilmar lá em Portugal. Enfim, então assim, tudo vai sair algo dentro de um acordo, né? Essa é a minha visão. Agora, tem outra questão constitucional que é muito complicado também para o Supremo simplesmente acabar. Tem uma questão de usurpação de poder, de quem que cuida de orçamento. O orçamento, a peça orçamentária é uma peça construída do Executivo com o Legislativo, não é tão simples assim. A fuga, talvez, a saída para o Supremo seria pelo princípio da transparência. Então, a tendência que a gente tem ouvido sim, considera constitucional da forma como era na origem, mas o Congresso Nacional tem sinalizado algumas medidas de transparência e aí daqui em diante, a partir daí, meio que uma modulação, considerar que um orçamento secreto não tão secreto, ou a validade das emendas de relator, desde que sejam seguidas algumas regras de transparência, que você saiba quem indicou, quem apadrinhou, para onde vai, quanto foi, aí sim. Então, acho que dá para a gente prever algo por aí. Do jeito que era, não. Do jeito que está e talvez com um meio termo dentro de regras de transparência, sim. Felipe, a partir então da próxima quarta-feira, também saberemos qual será esse grau de dependência de Lula em relação a Arthur Lira? Pois é, porque o Arthur Lira centralizou o orçamento secreto ao longo desses anos, nos 2 primeiros anos, sem nenhuma transparência, quer dizer, você não sabia o nome do parlamentar que estava pegando dinheiro do orçamento para levar para o seu reduto eleitoral, nem quanto que ele estava pegando. Depois, quando a imprensa foi fazer o escrutínio e começou a haver investigação, a gente viu que tinha dinheiro indo para a prefeitura de parentes dos parlamentares, prefeituras que fazem obras com auxílio de empresas em parceria que eram de aliados, que eram de familiares também, tudo isso ocorrendo sem nenhuma transparência. Então, esse julgamento do Supremo Tribunal Federal já é muito atrasado, já devia ter sido feito lá atrás. Há uma série de questões políticas, como o Caio colocou. Imagino também que o posicionamento dos ministros ele vai ser resultante de muitas conversas de bastidores com os políticos. É algo que não me agrada, esse tipo de escambo, de acordão para decisões do ponto de vista judicial. E o Lula, eu considero um mensalão institucionalizado ao longo do governo de Jair Bolsonaro. E a tendência era que ele fosse administrado pelo Arthur Lira ao longo do governo eleito do Lula, em favor do Lula e, claro, em favor do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, dos presidentes das casas legislativas. Agora, o governo acenou com essa possibilidade de modulação de estabelecer diretrizes, quer dizer, as emendas vão ser aplicadas para determinados programas, para determinados objetivos traçados pelo governo. Agora, o governo pode fazer uma lista genérica também, depois de um outro grande acordão com os parlamentares, em que essas verbas vão ter margem para continuar sendo utilizadas de maneira que já são utilizadas agora. Então, assim, eu acho que deveria ser declarado inconstitucional e lamento que haja tanta questão política envolvida nesse assunto. Você vê o mensalão institucionalizado, Raquel? É um pouco evidente, né, Carol? É um orçamento que estava totalmente à margem de qualquer transparência e que os deputados, o Arthur Lira ali distribuía, ele e Rodrigo Pacheco, conforme a conveniência deles e sempre em véspera de votação importante. Agora, o que surpreendeu muito nesse episódio mais recente foi que o Supremo tem aceitado esse desgaste. Aceitado o desgaste, como o Caio mencionou, interferir nessa relação orçamentária, que é uma relação entre executivo e legislativo, para tomar essa decisão antes do governo Lula assumir. E a apuração que a gente tem é que houve, sim, conversas e mensagens do governo eleito de Lula para que o Supremo tomasse essa decisão, do governo se sentindo confortável, pedindo que isso fosse feito, para, de alguma forma, já limpar o cenário, para que se possa começar já sobre uma outra base nessa relação com o Legislativo. Agora,
eu ainda estou esperando alguma reação do Arthur Lira e de Ricardo Barros e outros parlamentares, porque eu acho que eles não vão aceitar tão quietos assim essa perda de poder. Vê riscos o arco político que Arthur Lira conseguiu construir? Bom, se acabar, sim, mas acho muito difícil que acabe. A própria postura do Lula na campanha era uma em relação ao assunto e depois da eleição virou outra, porque teve um choque de realidade. O que eu tenho ouvido muito em Brasília, é que a regra do jogo mudou de 2002 para 2022, de 2003 para 2023. As condições que o Lula chega à presidência agora são muito distintas das condições em que ele chegou lá atrás. Lá atrás, para você montar uma base, bastaria essa distribuição clássica aqui de espaços na esplanada, primeiro, segundo, terceiro escalão, acomodava e ganhava os votos ali, trocava os votos no Congresso. Hoje o eixo de poder foi muito deslocado do Executivo para o Legislativo. Então, a negociação mais fácil para o Lula, além dessa tradicional de cargos, de ministérios, que a gente já falou aqui hoje, é sentar com o Arthur e compartilhar a mesma base. Porque a base que sustenta o Arthur Lira, ela é baseada nas emendas de relator. E aí o Lula, para ele chegar e beneficia, sei lá, 350 deputados, para o Lula chegar e falar, tira esse poder seu, passa, devolve para mim, ele não vai fazer, porque o Arthur não vai querer e nem os parlamentares, porque para os parlamentares é um dinheiro bom e fácil, sem entrar no juízo de valor moral ou orçamentário, né, da qualidade desse gasto. Então é isso que acontece. Um presidente da Câmara super empoderado por um modelo de recurso, de distribuição de recursos, que o Lula se impacta com essa realidade. Então, em vez de cumprir o discurso da campanha, que ele até falou do Arthur, era imperador, né, durante a campanha, imperador, né? Em vez de tentar acabar com as emendas, ele se adapta e está se adaptando, tanto que está fechando uma aliança com o Arthur Lira mantém o poder, o Lula não perde poder, não corre o risco de ter um Eduardo Cunha aí, desestabilizar seu governo. A gente vai ter que ver as pecinhas desse quebra-cabeça que ainda está sendo montado. Eu acho que ninguém está querendo sair perdendo aí. Exatamente, porque o Arthur Lira, se ele perder o controle do orçamento secreto, assim, com o controle, ele fica mais acomodado nesse acordo com o governo eleito. Se ele perde o controle, ele pode eventualmente retaliar. Ele pode passar para um papel de oposição ou ganhar um poder de barganha, eventualmente, para pedir outras coisas, ministério, porque ele ainda tem um bloco. E eu tenho uma dúvida sobre o posicionamento do Gilmar Mendes. Estou curioso para ver qual vai ser o posicionamento, porque você falou de reuniões com o Lula, mas o Gilmar é muito próximo do Arthur Lira. O Gilmar votou pelo arquivamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal do inquérito do quadrilhão do PP, no qual o Arthur Lira era alvo. O Arthur Lira festejou os 20 anos do Gilmar Mendes como ministro do Supremo Tribunal Federal na sua residência oficial. Eles têm diversos encontros. Então, assim como o Lula articula com o Gilmar, pode ter citado aí o orçamento secreto nessas reuniões, eu duvido que Arthur Lira esteja parado. Então, assim, eu tenho curiosidade de qual vai ser a maioria no Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Gilmar Mendes, ele já tinha tido um voto divergente, não era, Caio, na primeira, posição do Gilmar votação, nisso, que ele dizia que não dava para declarar inconstitucional, exatamente, que tinha que pelo menos modular, sim, porque tinham as obras Gilmar passadas. Eu lembro que ele teve um voto divergente, sim, em relação principalmente à ministra Rosa Weber. A posição do Gilmar nesses casos que envolvem a política é sempre precisamos ouvir os políticos e modular as decisões. E é isso que está sendo feito. E sempre tem uma alegação técnica. Já tem obras com dinheiro empenhado, sim, etc. O Gilmar, ele fez parte da pressão contra a Rosa Weber, que havia suspendido a execução orçamentária, a execução dessas emendas. Exato, e aí ela cobrou transparência e suspendeu. E aí houve uma pressão dentro do STF para que não houvesse a suspensão, houvesse só uma cobrança de transparência. Para dizer que não falamos de PEC do estouro, Raquel, vamos encerrar essa rodada. Em que medida o que sair de decisão do Supremo vai mexer com as negociações em torno da proposta? Carol, se o Supremo tomar uma medida mais drástica de, eventualmente, tornar inconstitucional, que seja com uma modulação daqui para frente, ele diminui o poder de barganha dos partidos de oposição ao governo eleito nessa questão, porque existe um movimento
né, para incluir, não o governo eleito, mas os senadores incluírem isso na PEC do estouro e, enfim, fica uma situação mais difícil. Agora, sempre pode ter esse cenário, né? Se o STF realmente quiser dobrar a aposta e declarar inconstitucional, o Congresso pode se rebelar, incluir na PEC e falar, então agora está dentro da Constituição.